O que o maior super-herói dos quadrinhos e a figura central do cristianismo podem ter em comum? Bom, a gente vai mergulhar aqui numa análise baseada num devocional cristão que faz um paralelo surpreendente, para dizer o mínimo, conectando o Superman a Jesus Cristo. Olha, à primeira vista essa conexão pode parecer bem estranha, né? Mas, de acordo com a nossa fonte, temas como sacrifício, propósito e até a origem acabam unindo essas duas histórias de uma forma bem profunda. Então, vamos dar uma olhada em como a nossa fonte costura esses pontos. Para a gente conseguir entender essa comparação, a gente precisa começar do começo, claro. Vamos dar uma relembrada rápida na jornada épica do último filho de Krypton. Essa história é um clássico, né? Um planeta prestes a ser destruído, um cientista genial, Jor-El, coloca seu único filho, Kal, numa nave para salvá-lo. Essa criança viaja até a Terra, onde o nosso Sol Amarelo dá a ele poderes incríveis. Ele é adotado pela família Kent, em Smallville, ganha o nome de Clark e passa anos aprendendo a controlar suas habilidades em segredo. E aí, quando chega a hora certa, ele se revela para o mundo como o Superman. E é exatamente aqui que a análise da nossa fonte começa a ficar interessante de verdade. A história dele não é vista só como entretenimento. Ela é apresentada como uma alegoria de propósito, uma forma de ilustrar uma narrativa muito, mas muito mais antiga. A tese central da nossa fonte é bem ousada. Usar a história do Superman como uma espécie de lente para a gente entender a vida e o propósito de Jesus Cristo. A ideia não é que seja uma mera coincidência, mas sim uma analogia, que a gente vai desvendar a partir de agora. Ok, então como a fonte defende essa ideia? Bom, ela se baseia em 5 paralelos bem marcantes. Vamos olhar cada um deles de perto para ver como essa conexão é construída. O primeiro ponto é sobre as origens, que não são daqui, né? De um lado você tem o Kal-El, que literalmente veio de outro planeta, Krypton, e do outro a gente tem a descrição de Jesus como alguém que também foi enviado, que veio de uma esfera, digamos, celestial para o nosso mundo. E para amarrar esse ponto, o devocional vai direto na fonte, citando o Evangelho de João. A ênfase está toda nessa ideia de ser enviado, com uma missão específica. O segundo paralelo é fascinante, os anos de anonimato. Pensa bem, assim como Clark Kent passou a juventude toda meio escondido, né? Se preparando, aprendendo a usar os poderes, a vida de Jesus antes de começar o seu ministério também é vista como um período de preparação, de crescimento, longe dos holofotes. E a gente vê essa ideia lá em Lucas, descrevendo esse tempo de preparo, sabe? Silencioso, mas super importante. Vamos para o terceiro ponto, a hora de aparecer para o mundo. Assim como o Superman só se revela quando se sente pronto, o ministério de Jesus também começa num momento muito, mas muito específico da vida dele. E o interessante é que a fonte mostra como o texto bíblico faz questão de ser preciso nisso, né? Marcando o início da missão de uma forma bem deliberada. Agora, o quarto paralelo talvez seja o tema mais poderoso de todos, o sacrifício final. A fonte faz uma comparação direta entre a morte do Superman, lá na luta com o Apocalipse para salvar a humanidade, e o sacrifício de Jesus para derrotar a morte, que é apresentado aqui como o grande inimigo. Pois é, a vitória sobre a morte é a chave de tudo. E a fonte usa essa citação de Apocalipse para mostrar que não foi só um sacrifício, mas um triunfo sobre ele. Chegamos ao quinto e último paralelo, que fala sobre o que veio depois, o legado. Depois que o Superman morre nos quadrinhos, aparecem 4 herdeiros, né? Cada um com um pedacinho do nome ou do símbolo dele. A analogia aqui é que, depois da ascensão de Jesus, seus discípulos foram os responsáveis por continuar o trabalho, e o impacto que eles tiveram no mundo foi gigantesco. E esse impacto é descrito de uma forma bem forte no livro de Atos, mostrando como o legado foi levado adiante com muita intensidade. Beleza. Depois de passar por esses 5 pontos, a fonte leva a gente para uma conclusão maior, sabe? Sobre o propósito do herói e o padrão que ele parece seguir. A grande sacada aqui é que o Superman se encaixa num arquétipo bem conhecido, a figura de Cristo. E essa não é uma ideia nova, não. É um modelo de história que a gente vê em todo lugar, onde um herói tem esse código moral de sacrificar por um bem maior para salvar os outros. É um padrão muito poderoso. E com base em toda essa análise, o devocional faz uma proposta, um desafio prático para quem está lendo. A sugestão é bem direta. Ler os textos do devocional e, ao mesmo tempo, começar um plano pessoal de leitura da Bíblia. O objetivo é bem claro: tentar entender Jesus através do que está escrito. E para reforçar essa ideia de ir direto à fonte,
O texto termina com um dos versículos mais fundamentais do Evangelho de João, aquele que identifica o próprio Jesus como a Palavra. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no ar para pensar. Quantas vezes as histórias mais antigas da humanidade, sabe, aquelas sobre sacrifício, redenção, esperança, são recontadas de novo e de novo através dos nossos heróis modernos? É uma reflexão em tanto.